Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje ela tem algo especial, porque ela está projetando para o próximo ano a visão que Deus está nos dando para viver o próximo ano. Então, tem algo além, algo poderoso por trás dessa palavra, que eu e você precisamos estar muito atentos. Então, peço a você que separe aí algum lugar para anotar, alguns versículos, anotar algumas frases que você mesmo vai receber aí, para apontar para algo poderoso que o Senhor vai nos dar. Essa palavra tem tanto uma mensagem poderosa para a igreja num todo, mas também, quando eu estava preparando a mensagem, Deus falava muito comigo sobre alguns corações. Alguns corações vão receber essa palavra de uma forma diferenciada para o próximo ano. Vão ter um entendimento, uma revelação poderosa. Então eu peço muito assim, esse é o meu coração hoje a tarde toda, assim, sabe? Ter muita atenção, ficar muito atento, ficar ligado assim, porque Deus vai falar poderosamente. Você acredita nisso, amém? Então vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Essas são as últimas palavras do rei Davi, onde a gente vai aprender muita coisa sobre o que Deus fez, sobre a aliança de Deus com Davi e também com a gente. Segundo Samuel 23, 5, Davi falando aqui, a minha dinastia, seria a descendência de Davi, a dinastia do sangue, né, de Davi, que iria receber o reinado, né, porque ele já estava ali nos últimos dias da vida dele. A minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto eu desejo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós cremos, Pai, que aqui tem coisas poderosas para a nossa vida. Aqui tem uma direção para o próximo ano, onde nós vamos viver uma aliança que será consolidada nessa noite em cada vida, em cada família aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está interessado em fazer aliança com a gente. E nós aqui dizemos sim e amém para o seu chamado. Estamos aqui dispostos, Senhor, a consolidar essa aliança também contigo, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui que Davi está falando de algo que não estava acontecendo naquela hora. Davi estava dando uma palavra de direção e de impulsionamento para as próximas gerações, principalmente para Salomão, que iria assumir o reino. Então ele estava dando aquela palavra de, sabe assim, de segurança. Salomão, Deus fez lá atrás uma aliança comigo e eu sei que Ele vai cumprir, porque durante todo o tempo da minha vida, onde Deus falou comigo lá em Samuel, lá quando Samuel foi lá em casa, e Ele me ungiu, naquela hora eu não estava entendendo nada, eu era um rapaz novo, cuidava de algumas ovelhas e demorou aí alguns anos, talvez 11, 12, 13 anos, para que ele se tornasse rei. Então, durante esses anos, ele viu o Senhor encaminhando. No presente, ele não entendia, mas agora, na velhice, ele olhava para trás e começou a entender cada coisa que aconteceu, e ele viu a mão de Deus em todas elas. Sabe, na nossa vida agora, de adulto, que a gente olha para trás e vê como Deus cuidou da gente no passado? Talvez na hora, naqueles dilemas, talvez algumas coisas que Deus disse não para a gente no passado, na hora a gente não entendia, a gente ficava bravo, a gente ficava ansioso, mas hoje, com uma visão mais madura, com uma idade mais avançada, a gente olha para trás e a gente fala assim, ainda bem que Deus disse não naquela época. Então a gente vê o cuidado de Deus no não, a gente vê o cuidado de Deus no sim,
Então Davi estava olhando para o passado e falando para o futuro, olha, as gerações estão garantidas em Deus, porque de tudo que Deus falou para mim, Ele cumpriu. Por quê? Porque Ele fez uma aliança eterna comigo. Então ele estava falando sobre isso, eu vou trazer alguns aspectos, alguns fundamentos da aliança de Deus para os homens, porque isso não fica somente guardado para Davi, naquela época isso aqui se estende a mim e você acredita nisso, amém? Que a aliança do Senhor está sobre nós. Então, o primeiro fundamento da aliança do Senhor para mim e para você, começa no amor de Deus, porque tudo começa no amor, gente. A palavra de Deus diz que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por causa do amor que Ele tem por nós, Ele fez todas as coisas. Ele entregou seu próprio Filho, nos salvou. Então, o amor é o início de tudo, Deus fez uma aliança comigo e com você, com a humanidade, através e por causa do seu amor. E essa aliança de Deus para nós, ela foi consolidada aonde? Em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é a aliança que o Senhor propôs para mim e para você. E basta eu e você crermos nessa palavra, assumirmos o nosso papel em Jesus, vivermos pertinho de Deus e da sua palavra, porque a aliança está de pé sobre a minha vida e a sua vida, amém? Então, a consolidação da aliança de Deus comigo e com você é Jesus. Vamos ler lá Romanos 5 e 8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Está vendo que Deus não olhou para mim, para você, e esperou que eu e você fôssemos merecedores, ou que eu e você pudesse dar lucros para Deus. Na verdade, a proposta de aliança eterna veio de Deus para nós. Ele decidiu nos amar e Ele demonstrou o seu amor, consolidando essa aliança em nós, por amor. Não porque eu e você temos atos de justiça o bastante para convencer o Senhor de nos salvar. Porque Deus não precisa ser convencido, Ele apenas nos ama. E pelo amor que Ele tem por nós, Ele nos resgatou. E esse resgate causa em nós essa fé que nos leva à vida eterna e produz em nós boas obras. Tu acredita nisso, amém? Então, para que Deus daria o próprio Filho para morrer por nós? Por que Ele pagaria um preço tão alto? Por amor, gente. É o amor ágape de Deus, um amor incondicional, um amor que não cobra, que não faz negócio, é um amor que ama e que faz com que nada nos separe desse amor. Estávamos mortos, condenados, estávamos num status de pecadores, não tínhamos ainda mudado de vida, mudado o vocabulário, nós não tínhamos ainda encaixado na nossa agenda ir no culto domingo. Nós não estávamos interessados em seguir a palavra. Deus olhou para mim, para você, aplicou o amor deles em nós, consolidou uma herança eterna através de Jesus Cristo, e por isso eu e você estamos aqui celebrando o nome dele, está entendendo? Então Deus propôs uma aliança com a humanidade. Então grava isso no teu coração. Primeiro fundamento da aliança do Senhor para nós é o amor que Ele tem por nós. Segundo fundamento é a sua fidelidade. Que a aliança de Deus para nós é pautada na sua fidelidade, não na minha e na sua, na fidelidade dele. Porque não muda, não falha, não tem prazo de validade, não tem começo e nem tem fim. O amor de Deus, a dimensão onde Deus está é eterna, não tem começo e não tem fim. A nossa história aqui, como homem e mulher, como seres humanos, tem começo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a ir na igreja, quando eu conheci a palavra, tem um começo. Mas Deus não tem começo, Ele é eterno.
E a fidelidade dele também é eterna. Ela não começou porque eu e você dissemos, ó Deus, eu quero agora, ó Deus, eu quero um compromisso. Não, ele não começou porque o amor dele nos amava, já era real antes da gente decidir. Então, vamos ler lá Deuteronômio 7, versículo 9. Olha o que fala da fidelidade do Senhor em relação à aliança que Ele fez com a gente. Ó, saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, Deus é fiel para amar eu e você. A fidelidade do Senhor em relação à aliança que Ele fez comigo e com você, ela está estabelecida e eu e você, e eu estou aqui para impulsionar, para conversar com você e te animar a desfrutar dessa aliança. Talvez o ano 2025, na sua mente, é um ano assim que você se considera negligente ou meio relapso em relação à palavra, ou um pouco parado, e isso causa em nós um sentimento assim, poxa, será que Deus quer ainda alguma coisa comigo, desse jeito que eu me comportei esse ano? E a gente começa a colocar algumas dúvidas e alguns complexos, e isso causa algumas barreiras entre nós e Deus. E enquanto a gente está aqui construindo, né, todo dia uma barreirinha, um tijolinho, criando um muro entre nós e Deus, Deus está ali, olha, a hora que tu quiser vir aqui como pai do filho pródigo, você tem casa, você tem pai, você tem aliança, você tem tudo o que você precisa, porque você ainda é filho. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esse lugar que o Senhor tem. Apesar da minha e da sua infidelidade, na jornada com o Senhor, né, nós temos uma jornada com Deus. E nós, nesse período, né, de jornada, a gente acaba deixando algumas coisas para trás, se distraindo com alguns desejos. E essa fidelidade frágil da nossa parte, Deus não considera, porque Ele se mantém fiel, né? A gente tem a chance de nos colocar nos planos do Senhor Jesus hoje, gente. Sabe, isso é algo que está muito forte no meu coração, de alguém que pode estar pensando isso, né? Ah, Deus talvez não me olha mais com aquele olhar de amor, você sabe as suas falhas, mas hoje é dia de você falar para Deus, Deus, está acabando o ano, mas está começando um novo, e eu quero ter um novo posicionamento no Senhor. Eu quero posicionar a minha família diante do Senhor. Eu quero posicionar o meu comportamento, tudo que há em mim, eu quero colocar diante do Senhor. Então, hoje é dia de você fazer isso. E o Senhor não vai olhar para você com olhar de condenação, não vai querer cobrar alguma coisa. Ele vai fazer uma coisa, Ele vai te abraçar e vai falar, vamos, meus filhos, tem muita coisa para a gente viver junto esse ano que vem. Tenha isso na tua mente. Terceiro fundamento da aliança que Deus tem para a gente, é sobre o reino de Deus e o governo que Ele tem para nós. Vamos ler Lucas 15, 22. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no seu dedo e calçado nos pés. Aqui é a muito conhecida, né, história do filho pródigo, aonde o menino estava ali sofrendo, né, as suas decisões egoístas e precipitadas. Parece comigo e com você, que a gente se emociona muito rápido e a gente acaba tomando algumas decisões que nos levam a caminhos que nos distanciam do Senhor. E num momento onde ele estava passando uma grande necessidade, ele lembrou da sua casa, lembrou do ambiente que ele vivia, e ele pensou, poxa, lá em casa está todo mundo comendo, até os servos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui, eu estou com vontade de comer as comidas que o porco come, então eu voltarei para a casa do meu pai e vou pedir para ele que eu seja apenas um servo da sua casa, porque eu sei que o servo tem uma vida melhor do que a minha. Então, ao voltar para a sua casa, o pai avista de longe e corre em direção ao filho e abraça, se agarra no pescoço do filho e leva ele para sua casa. Você não vê o pai falando assim, você, né? Cadê o dinheiro que tu levou? Agora você vem, talvez seja eu e você, né? A gente gosta de esfregar na cara as coisas, né? A gente gosta de falar assim, tá vendo? Eu estava certo.
A gente tem essa política de vida, né? De querer mostrar para outra pessoa que eu estava certo e você estava errado, e agora você está nas minhas mãos, eu farei o que quiser de você. Essa é a nossa política. A política de trabalho, da filosofia da misericórdia do Senhor é: vem, meu filho, venha como estás, que eu tenho uma transformação para a tua vida. Eu não estou aqui para julgar, como Jesus falou lá para os discípulos, eu não vim aqui para tirar a vida dos homens, eu vim aqui para salvar os perdidos. Então, se você se sente perdido, se esse ano inteiro você gastou as riquezas do Senhor que Ele entregou na sua vida, que é o seu tempo, é a sua saúde, quem sabe os seus recursos, que o Senhor entregou para você como herança, e você gastou dissolutamente com os seus prazeres, com os seus desejos, e agora talvez você se encontre como filho pródigo num momento difícil, onde a escassez bateu na sua porta, e você lembra de quando você estava mais perto de Deus, que tinha mais fartura, que tinha proteção, que tinha segurança, e você pensa com todo cuidado: será mesmo que se eu voltar para aquele lugar no Senhor, será que eu serei aceito? Eu posso dizer com toda certeza que o Senhor está aguardando ansiosamente você se manifestar e se posicionar novamente no Senhor, amém? Colocar um anel no filho é devolver a identidade, e não só a identidade, mas devolver e reestabelecer a autoridade do filho dentro da casa dele. Então, se eu e você nos posicionarmos no Senhor, toda a autoridade que Ele um dia nos deu, como ministério, como dons, como habilidade, que um dia eu e você desempenhamos, se eu e você voltarmos para a casa do Pai, para o lugar que o Senhor está, o Senhor tem muitas coisas para colocar em nossa vida, porque nós fomos colocados na terra para governar esse lugar, governar com a cultura do céu, governar baseado na palavra do Senhor. Tu acredita nisso? E eu lembro muito de Adão, né? Porque Adão foi colocado no Éden para governar. Ele governou sobre os animais, sobre a natureza, colocou nomes dos animais, estava cuidando do jardim, porém, num belo dia, os seus desejos carnais tomaram conta das suas decisões, e ele e Eva acabaram desobedecendo uma ordem do Senhor, e aquele pecado, por sinal, traz morte para a gente. Ele separou Adão e Eva da presença do Senhor, e eles foram excluídos daquele lugar de governo. E o ser humano viveu por muitos séculos e anos desgovernados, porque estavam presos e condenados na lei do pecado. Porém, Jesus veio, devolvendo esse lugar para mim e para você. E o anel que Ele colocou no meu dedo e no seu se chama Espírito Santo de Deus, que nos capacita para voltar a governar essa terra, com os dons que Ele nos entrega, com a autoridade no Espírito Santo, que é onde estávamos atenuados com o poder do pecado, agora eu e você temos liberdade no Espírito para voltar a governar, e agora só falta eu e você se posicionar para entrar nesse governo. Você está interessado a se posicionar em nome de Jesus? Então, diante desses fundamentos, né, que é o amor, que é a fidelidade do Senhor e a proposta de governo do Senhor para nossas vidas, a gente vai falar sobre os benefícios da aliança do Senhor em nossas vidas. Eu lembro da história de Ruth, que Deus fez uma aliança com ela, né? A aliança que ela fez com o Senhor, através da sua lealdade, através da sua cultura de honra. Essa aliança trouxe para Ruth prosperidade, mudou a história de Ruth, uma viúva sem nenhuma projeção para o futuro. Deus fez com que ela se tornasse a mulher do fazendeiro, e ela iria fazer parte da genealogia de Davi e de Jesus. Olha como pode mudar o rumo da história de alguém quando ela cria uma aliança com Jesus. Eu posso dizer para você com toda certeza que se na tua vida hoje você está vivendo o quadro que Ruth estava vivendo, de perder a sua família, de estar sem direção para a vida, se você for leal às pessoas de Deus que Deus colocou perto de você, se você acreditar no que essas pessoas que Deus colocou perto de você, se você acreditar nelas e seguir o caminho onde elas estão indo, certamente chegará o dia onde o Senhor vai honrar a sua vida
e vai não só devolver o que foi perdido no caminho, mas vai dar para mim, para você, coisas que jamais nas nossas mais altas orações eu e você pedimos. Você acha que algum dia Ruth falou assim: Deus, me dá um fazendeiro rico para eu casar? Né? Apesar da gente fazer uma oração para algumas pessoas aqui, né? Que Deus deu um alemão bem rico aí para você casar, um empresário. Tem umas varoas aqui da igreja que a gente faz essa oração, né? Tomara que Deus faça aí, né? Mas Ruth não pensou nisso. Acho que Ruth estava... Ruth estava preocupada em ser leal com a sua sogra. E ela foi muito abençoada. Não só Ruth, mas Noemi também. Porque a bênção que chega na minha vida não fica só em mim, mas ela transborda na minha vida e abençoa aqueles que estão perto de mim. Abençoa os meus filhos, abençoa os meus amigos, abençoa o condomínio onde eu moro, abençoa a empresa que eu trabalho, abençoa o bairro onde é a minha casa, abençoa a cidade onde eu moro. Sabe por quê? As bênçãos do Senhor serão tão grandes para mim e para você, que eu e você não carregaremos sozinho. Não vai dar. Tu não vai dar conta de carregar as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Outra pessoa que me lembra muito sobre os benefícios da aliança com o Senhor é o jovem Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, que quando houve lá uma batalha onde Saul e Jonatas morreram, muitas pessoas da família fugiram e levaram Mefibosete. Mefibosete teve um acidente, ficou, né, com um problema de locomoção ali, uma deficiência, e eles fugiram para uma cidade de muita miséria, onde não tinha perspectiva de nada, e ele estava ali esquecido. Porém, o rei Davi, depois eu vou falar um pouquinho, eu vou voltar, tá, gente, nas 3 histórias. Eu estou falando só do final da história, de Ruth, de Mefibosete, e o final da história de Abraão. Depois eu voltarei nessas histórias para trazer um entendimento do porquê que eles viveram essas bênçãos, né? Então, Ruth virou a mulher do velho da lancha, né? Ficou rica. Mefibosete, o rei lembrou da aliança que ele fez com Jonatas e mandou buscar os parentes do rei Saul, de Jonatas, e acharam Mefibosete. Davi levou Mefibosete para Israel, não só para lá, mas devolveu as terras que eram do seu avô Saul, restituiu para Mefibosete e deu acesso ao palácio, e ele comia todos os dias na mesa do rei. Então, olha só o benefício que há quando eu e você estamos com uma aliança com Jesus. Se eu e você tivemos perdas, decepções, alguns de nós aqui, como Mefibosete, teve perdas que não foram culpa nossa. Alguns dilemas que eu e você estamos passando não foi por conta de atitudes que nós tivemos. Como Mefibosete, não foi culpa dele estar vivendo o dilema que ele estava vivendo. E alguns dilemas que você está vivendo também não é culpa sua. E você e eu estamos vivendo em algumas dificuldades. Mas eu posso dizer para você que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida. E se eu e você nos mantermos na posição de fé, vai chegar um momento onde o Senhor restituirá tudo aquilo que a gente perdeu. Todas aquelas decepções, todas aquelas mágoas que eu e você carregamos, o Senhor certamente vai curar todas elas. E serão apenas cicatrizes, onde nós vamos olhar, nós vamos lembrar e nós vamos testemunhar da cura que o Senhor operou em nós. Você acredita nisso? Então foi morar no palácio, ganhou um monte de terra. Quem tinha terra tinha riqueza, quem tinha terra tinha alimento, quem tinha terra tinha negócios. Então, com certeza, Mefibosete não ficou na miséria e na pobreza, mas se tornou mais um dos homens ricos daquela época. E outra história que eu vou contar no final foi de Abraão, né? Abraão, no fim, não precisou sacrificar o seu filho. E como ele disse no pé do morro, ele falou assim: olha, a gente vai lá adorar o Senhor. Adorar ao Senhor diz respeito a sacrificar, e que o sacrifício era o filho. Então ele falou assim: ó, nós subiremos, vamos adorar e voltaremos. Abraão só subiu com o filho. Ele ia voltar sozinho, sim ou não? Sim ou não? Para ele falar voltaremos, ele já estava aplicando a fé dele em Deus, dizendo que ele não ia voltar sem o filho dele, mas ele ia voltar com o seu filho. Fé e obediência. E não só isso, por causa da obediência de Abraão, Deus poupou o seu filho e prometeu
uma descendência incontável e uma bênção extraordinária, não só para eles, mas que as nações seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Gente, eu olho para a história de Abraão e percebo, ele estava feliz da vida só com um filho, e estava bom demais, porque era tudo para ele. Só que o que Deus tem para nós, não é só o que a gente acha que a gente merece. Deus tem coisas muito maiores, bênçãos incontáveis, coisas extraordinárias a partir do meu e do seu posicionamento. Eu vou ler aqui a promessa de Deus para você entender o que Deus fez na vida de uma pessoa obediente e posicionada. Abre lá Gênesis 22, 16 até o 18. Ele disse, Deus falando, tá, para Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, o que ele fez? Ia sacrificar, né? O próprio filho. Não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, eu quero que você pegue essa palavra para você, esteja certo, que o Senhor o abençoará. Esteja certo, que Ele fará de mim e de você, fará nossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência é a minha descendência, conquistará cidades dos inimigos. E por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Essa palavra é para mim e para você. Quando falo de descendência, para nós hoje, na nossa dimensão, está falando de filhos espirituais também, de pessoas que eu e você cuidaremos, levaremos Jesus e serão nossos descendentes, e é tanta gente que eu e você vamos inspirar e levar para Jesus, que será incontável essa descendência, e essa descendência abençoará. Nós, quando fala aqui, volta ali um versículo, ali no final ali, ó, quando fala ali, o 17, 22, 17, quando fala que a nossa descendência vai conquistar cidades de inimigos, está falando o seguinte, que as pessoas que nós vamos levar Jesus, que serão como filhos espirituais para nós, eles irão entrar em cidades, em bairros, em condomínios que estão dominados pelo inferno, pelo diabo, por vícios, por problemas sérios, por crime. Como nós aqui, a nossa igreja, nós estamos guerreando contra espíritos dentro do presídio da nossa cidade, e lá dentro estamos conquistando territórios. Nós aqui, a nossa igreja, nós já estamos vivendo esse versículo. O pastor Robson aqui vai lá de 15 em 15 dias, com a sua espada na mão, guerrear. E ele não volta derrotado, ele volta vitorioso. Cada sábado que ele vai é uma vitória que o Senhor concede. Cada sábado que ele vai é um filho de Deus a mais naquele lugar. É uma descendência que o Senhor está nos dando, que irá abençoar muitas outras. Nós não sabemos os frutos, nós não veremos alguns frutos, mas estamos plantando de forma obediente ao Senhor. E é isso. Nós estamos entrando, como a palavra diz, que as portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. Quando a palavra diz isso, é porque nós vamos entrar. Se precisar meter o pé na porta, nós vamos meter o pé nessa porta e nós vamos entrar, porque as portas não vão conter a igreja do Senhor, porque eu e você estamos indo com o Senhor dos exércitos, aquele que ganha todas as batalhas. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aí que vem uma parte. Está animado, gente? Pode falar, amém? Glória a Deus, né? Agora eu quero te desanimar um pouquinho. O meu ministério do desânimo vai começar agora. Toda aliança, ela é consolidada por duas coisas. Uma proposta e uma resposta. Vocês concordam comigo que eu estou falando aqui? A proposta de Deus para nós, sobre a nossa vida eterna, a proposta de Deus sobre a aliança que Ele quer comigo e com você, sobre pregar o Evangelho a toda criatura, sobre dizer sim ao Senhor. A aliança que Deus está estabelecendo através da proposta dEle é de eu e você
sermos homens e mulheres obedientes à palavra, posicionados na sociedade, sermos maridos exemplares, sermos pais presentes, sermos esposas exemplares na nossa casa, sermos luz do mundo e sal da terra. Essa é a proposta da aliança que o Senhor tem para nós. Então, está vendo que existe uma proposta, sim ou não? Faz sentido? Deus propôs para Davi que ele avançasse como exército para conquistar terras para o povo de Israel. Deus criou essa aliança com Davi para que as gerações de Davi, a dinastia de Davi, pudesse obedecer ao Senhor, apesar de outros reis lá na frente terem quebrado essa aliança, entrado em vários níveis de pecado. Mas Davi foi aquele que viveu essa aliança e projetou essa aliança, porque a fala do primeiro versículo, que inclusive esse versículo que eu li em primeiro lugar aqui na palavra, é o versículo-chave do próximo ano. É onde deu o tema desse ano. O Senhor tem uma aliança comigo, como diz aqui na camisa. Sim, o Senhor tem uma aliança eterna. Mas já que tem essa proposta, aonde é que está a consolidação dessa aliança? Na resposta. Eu e você precisamos responder a essa proposta do Senhor. Porque quando nós respondemos, nós consolidamos na terra o que o Senhor já consolidou no céu para nós. Lembra que eu falei semana passada que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então nós recebemos a palavra, ela gera em nós fé, e agora eu preciso consolidar essa fé em obras, em prática. E essa prática da fé, o que é a prática da fé? É a obediência da palavra. Quando eu pratico a fé, eu estou dizendo ao Senhor que a aliança que Ele fez comigo, pode contar comigo, que eu vou fazer a minha parte aqui na terra. É isso. Então até agora eu falei da proposta do Senhor para nós, e é bênção pura, né, gente? Meu Deus, fiquei até animado. É só bênção, é riqueza, é casar com um empresário rico, é ir ganhar terra, é comer no palácio, é ganhar gerações, descendências. Meu Deus, é só bênção. Mas agora está a nossa parte. Agora eu e você precisamos ter uma conversa séria, para a gente nos colocar em um lugar em Deus. Está preparado aí, amém? Segunda parte da palavra. Toda aliança precisa de duas partes completas: a proposta e a resposta. O significado da palavra aliança vem de uma palavra do latim chamado alligare, que significa ligar-se a algo ou alguém. É uma ligação. E no português antigo, né, uma palavra mais antiga para aliança, significa um comprometimento mútuo, seja no âmbito jurídico, matrimonial, religioso, político. Então a aliança é algo que está ligado em duas partes. Porque a gente esquece dessa cláusula do contrato. A gente vê Deus como um abençoador. Alguns enxergam Deus como um gênio da lâmpada. Que eu vou lá, faço a minha oraçãozinha, vou lá chegar na lâmpada, aí Deus aparece. Oh, eu sou o teu servo, estou aqui para conceder desejos a você. Aí você vai lá, fala o que tu quer, Ele concede e está tudo bem, você vive a tua vida, e Deus lá, você aqui, e está tudo bem. Muitos de nós acabamos vivendo, ou você ou eu vivi algum momento da vida desse jeito. Ou você conhece alguém que vive assim, ou já viveu. Mas, como fala aqui, é um comprometimento dos dois lados. E a gente precisa enxergar esse lado da aliança do Senhor. Porque, primeiro, como eu falei, Deus nos resgatou, nos restabeleceu. Deus devolveu a autoridade através do Espírito Santo, aquela que Adão perdeu lá no pecado. E através de Jesus, Ele nos religou. Então, assim, antes éramos inimigos de Deus. Agora somos amigos, somos filhos e co-herdeiros com Jesus Cristo. Quem é herdeiro, gente, tem posse, tem autoridade. Então, essa aliança não pode estar limitada apenas de Deus para nós, mas também de nós para Deus. É um acordo de reciprocidade. Essa resposta precisa acontecer, gente. E talvez a gente viveu o ano inteiro sem responder a Deus
de tudo que os céus trouxe para nós. E a gente está aqui somente como um detentor de glória e de bênçãos, mas não como um canal de bênçãos. E apesar de Deus ser bondoso, longânimo, Ele é paciente, Ele espera o seu tempo, né? Tem palavras, gente, que eu prego aqui há 3 anos. E teve gente que ainda não entendeu. Teve gente que entendeu na primeira, teve gente que entendeu na terceira. Eu estou aqui há quase 4 anos e tem pessoas que... E eu prego, e o meu tema de mensagem geralmente é no confronto, é no posicionamento, é na resposta. E Deus tem paciência, está tudo bem, calma, Ele tem calma. Só que Ele tem uma expectativa sobre eu e você. E a gente precisa encarar essa realidade. Você concorda comigo? Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Sabe por quê, gente? Nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui em Blumenau, nós estamos aqui no Garcia, não é aleatoriamente, não é à toa, mas com um propósito do Senhor. Existe um porquê. Nós não estamos aqui de forma aleatória, perdida. Deus nos colocou nesse lugar. Ele vai curar eu e você, se é no seu sentimento, se é no seu físico. Ele vai colocar em você a alegria da salvação. Ele vai cuidar de nós, mas vai chegar o tempo onde Ele vai nos enviar. Se já não chegou, mas nós não estamos ainda posicionados o bastante. Então a pergunta é para mim e para você. 31 de dezembro, faltando poucos minutos para acabar o ano, ainda dá tempo. Até quando eu e você vamos demorar para responder a essa aliança que Deus fez com a gente? Será que é à toa que Deus fez você nascer na família que você nasceu? Fez você trabalhar numa empresa que fez você vir aqui para Santa Catarina? Será que é à toa que o teu pai é pastor? Será que é à toa que você viveu as experiências que você viveu para hoje você simplesmente está assim, num lugar onde não expressa o propósito do Senhor? Será mesmo que é aleatório que você entrou nessa igreja, gostou e se interessou na visão da igreja e aquilo não foi uma emoção, mas no teu espírito vibrou algo que fez com que você quisesse fazer parte desse grupo? Será que é à toa que eu e você estamos aqui? Não. Mas eu e você precisamos responder a isso. Responder é participar, é fazer algo. Responder à aliança diz respeito ao nível de obediência que eu e você temos a Deus. Olha só como é que existe uma expectativa no mundo em relação a nós. Abre lá o Romanos 8 e 19. A criação aguarda com grande expectativa. Sabe quem é a criação? O mundo. Sabe por quê? Filhos de Deus, vou começar assim, ó, bem raso. Filhos de Deus, que conhece a palavra, que é cheio do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Primeiro, falando sobre a criação, o Filho de Deus não, se fosse Filho de Deus, ele nem poluir o meio ambiente, ele poluiria. Filho de Deus não joga lixo no chão, tá, gente? Filho de Deus não suja o meio ambiente, porque isso maltrata a criação. Filho de Deus não é frio. Eu lembro de um dia que acho que atropelou um passarinho voando, né? De carro. Foi isso não? Tu lembra desse dia, não? Acho que tu nem lembra. Que tu voltou para mim assim, ai, toda triste, cara. Meu Deus, eu estava andando de carro, o passarinho passou, não acredito que eu matei um passarinho. Ela se estava, assim, ó, decepcionada. Só que tem gente que está aqui, ó, com um estilingue aqui, vou matar. Pá. Com a crueldade. Porque ele não se importa com a criação. Porque a criação, cheia de filhos de Deus, a criação também estará protegida, o nosso planeta estará protegido, o oceano vai estar protegido, a água vai estar protegida, tudo vai estar protegido. Por que o meio ambiente está degradado? Pela ganância do ser humano. Porque ele só extrai. Por que tem leis de reflorestamento? Porque se não tiver lei, ele só vai detonar a floresta, vai pegar toda a madeira que se dane, vai deixar um pastão ali que se dane. Por quê? Não são pessoas que carregam a cultura do céu. Estão entendendo, gente? Agora estou falando da natureza. Agora, a criação também é eu, é você, é o ser humano.
Então, pessoas estão lá fora que não conhecem o Deus que você conhece, não conhecem o Jesus que você conhece, não conhecem esse ambiente que nós conhecemos, não conhecem a palavra e as promessas de Deus. E eles estão aguardando com grande expectativa que algum filho de Deus se revele a eles. Está vendo? A criação está aguardando ansiosamente que eu e você venhamos a nos manifestar. Porque não é sobre eu e você, é sobre o Espírito Santo que está em nós. E se eu e você entrarmos nos lugares, no nosso trabalho, se entrarmos no nosso condomínio, aonde estivermos, e a gente se posicionar como filho de Deus, eu tenho certeza que nós mudaremos ambientes. Eu creio nisso, porque a palavra diz que a criação tem expectativa sobre nós. A sua família tem expectativa sobre você. Os seus vizinhos têm expectativa sobre você. Olha que interessante. Todo domingo de manhã, se você quiser, está aberto. Às 8 horas da manhã, a gente encontrou uma sombra. Antigamente, a gente montava a tenda dos milagres ali para a gente entregar água para o pessoal que passa andando, correndo e tal. A gente aborda as pessoas, conversa, faz amizade. Aí agora o pastor Ismael encontrou aqui a sombra do pinheiro. Cara, tem uma sombra fresquinha, muito melhor. Aí domingo agora a gente ficou ali. A gente abordou um monte de gente, passa ali correndo, bicicleta e tal. Aí a gente abordou duas moças assim, 2 jovens senhoras. E a gente conversando, tomando água, elas com um cachorrinho ali e tal. Aí eu perguntei, vocês moram aqui perto? Eu moro em tal rua. Eu falei, sério, essa é a minha rua? Ela, sério? Meu Deus, a gente é vizinho. Qual casa? Tal casa. Ah, aquela da Lola, da cachorrinha branca. Mas como que tu sabe o nome dela? Ela fala, a Lola deve falar, gente. Ela fala com os outros, menos comigo, né? Mas você vê, olha que interessante a gente se posicionar, porque a gente ali falou palavras de alívio, a gente conversou, trouxe uma água, aí elas falavam assim, meu Deus, que legal, a gente passa aqui com sede, tem uma aguinha para a gente de graça. Então são almas que estão aguardando ansiosamente, com expectativa da minha e da sua revelação para o mundo. Coisa simples. Pessoas que param ali, talvez pessoas que não têm nem noção de que alguém pode fazer algum bem, porque já está com essa mente do mundo que é mal, das pessoas que são egoístas, e vê ali alguém, tem gente que fala assim, não, vou dar um dinheiro para, você não tem que dar nada aqui. Domingo agora eu tive que falar, não moço, não dá dinheiro, a gente não quer. Ele, não, mas quero ajudar, não precisa. Sabe por quê? Da onde a gente vem, que é o reino de Deus, tudo é de graça. E o senhor tem que aprender a ganhar um presente de graça. Pega essa água e toma, meu filho. Ele tomou e ficou todo feliz. Então existe essa expectativa e a gente precisa responder, gente. Você vê um ato tão simples, tão pequeno, mas isso é a manifestação dos filhos de Deus para o mundo. Como nós aqui temos equipe que visita o hospital semanalmente, está lá respondendo à expectativa de pessoas que estão com câncer terminal, em situações terríveis. Os nossos irmãos aqui vão lá semanalmente, passa 2, 3 horas no hospital, entregando palavras de alívio para aquelas almas que estão ansiosamente, com muita expectativa, aguardando a nossa manifestação. Então existe uma expectativa em relação à sua e a minha manifestação. E eu estou falando de manifestações individuais, gente, pontuais, porque o culto aqui ele é limitado, fica só aqui. Agora eu e você lá fora somos armas poderosas nas mãos do Senhor. Eu e você andando na cidade de Blumenau, nós somos o quinto evangelho andando nas ruas. Nós somos a representação, nós somos embaixadores de Cristo, do reino de Deus. Então, precisa haver essa manifestação, porque Deus fez uma aliança com a gente. No contrato da aliança do Senhor com a gente, tem uma cláusula: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente não está lendo essa cláusula, não está acompanhando a aliança que o Senhor fez com a gente, o acordo que Deus fez com a gente. Agora vamos falar de Ruth, né? Voltando àquelas 3 histórias. Deus fez uma aliança de bênção para a vida dela. Ela foi abençoada. Virou esposa de um grande fazendeiro. Sua descendência foi só Davi e Jesus. Bem fraquinha, né? Bem pouquinho, assim, bem simples. Só Davi e Jesus foi descendente de Ruth. Mas o que ela fez, né? Ela não estava vivendo aleatoriamente. O ato de Ruth
provocou esse lugar da aliança com Deus. Ruth, primeiro, ela se permitiu ser leal à sua sogra. Que não geralmente, mas temos muitos casos de problemas com sogra. Temos muitos casos de famílias que não conseguem se relacionar, né? Casais que não conseguem se relacionar com a sogra. Porque às vezes tem algum problema, alguma coisa, mas aqui nós vemos, quem sabe, nós não sabemos, na verdade, qual era o nível de relacionamento. Mas Ruth decidiu honrar e ser leal à sua sogra. Será que não teve nenhum probleminha na história de vida? Deve ter tido. Alguma louça mal lavada, alguma roupa que ficou no varal, alguma coisa que Noemi não gostou de Ruth, algum dia que Noemi viu Ruth tratando mal o filho dela e ela ficou triste, ficou brava com Ruth e reclamou com Ruth, trata o meu filho direito. Alguma coisa deve ter, seres humanos erram, seres humanos falham. A sogra de Ruth provavelmente na história da vida deve ter falhado algum dia. Só que apesar das falhas de Noemi, a Ruth foi leal e foi de honra, teve a cultura da honra com a sua sogra. E ela permitiu caminhar no espaço da sua sogra. Ruth falou para Noemi o seguinte: aonde você pisar, eu vou pisar. O seu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você for, eu vou. O dia que tu morrer, eu vou marcar a sua sepultura, porque eu vou mandar colocar o meu corpo no lugar onde está o teu. Olha o que Ruth falou. Eu quero que enterre o meu corpo junto com os seus ossos. Eu não vou me separar de você. Uma pessoa assim, gente, ela é vista por Deus como de confiança o bastante para Deus entregar uma aliança. O que acontece, gente? Muita gente não é capaz de ser leal. Muita gente, já viu aquelas pessoas que não são profundas em relacionamentos? Elas estão com uma rodinha de pessoas hoje, aí passa um tempo, aí parece com outro. Ela não tem profundidade, ela não tem, aquela amizade profunda, de raízes profundas. Porque qualquer probleminha que dá naquele grupo, ele vai sair dali, já se afasta, aí descarta aquelas pessoas, aí procura outro grupinho de amigos, aí fica ali. Como igreja, tem muita gente fazendo isso com igreja. Qualquer probleminha que acontece na igreja, vou sair daqui, vou para outra. Lá vai encontrar outro problema. Vou para outra. E quando que você vai criar raízes profundas de lealdade, de honra? Porque lealdade não se cobra, lealdade se deve. Eu devo lealdade às pessoas. Eu tenho que ser leal. Eu não posso esperar benefício de você para eu decidir ser leal a você. Lealdade é questão de caráter e não de resposta. Lealdade e honra é questão de cultura. E nós, como filhos de Deus, carregando uma aliança do Senhor, nós temos que ter esse tipo de comportamento. Então, Ruth, tinha muitos motivos para deixar a sua sogra embora sozinha. Primeiro, que ela estava viúva. Segundo, que ela não era do povo de Israel. A casa dela era ali. A sua sogra falou o seguinte: minha filha, vai, fica com a tua família aí, que você é jovem ainda, tu pode arrumar um marido. Eu já estou com a idade avançada, eu vou voltar para o meu povo, e está tudo bem. Ruth falou assim, eu devo lealdade a você. Então, apesar de um tempo difícil, porque aqui que está uma questão que você precisamos entender. Quando está tudo fácil, quando está tudo prosperidade, riquezas, é fácil ser amigo dessas pessoas, né? É fácil você ter um amigo quando acaba o culto e me leva na pizzaria. Apesar de eu estar fazendo um regime, então eu não vou comer a pizza. É fácil ser amigo daquele que tem muitas coisas para me oferecer. Agora, quando há um momento difícil, um momento tenso, ou então é fácil ser amigo de pessoas legais, que não erram, que não falham. Agora, quando teu amigo erra, quando teu amigo falha, quando teu amigo está numa situação difícil, é aí a hora de entregar a nossa lealdade para essas pessoas. E lealdade não está ligado a quem nós estamos entregando, está ligado a nós. Se a pessoa quiser me trair, o problema é dela, mas eu vou ser leal. Está entendendo? Lealdade é caráter. Então, Ruth tinha vários motivos. Você deve ter vários motivos para abandonar as pessoas que estão em sua volta. Você tem os seus motivos para não falar mais com seus pais. Talvez seus pais erraram em algum momento na tua vida.
E muita gente aqui não é nem é de Blumenau, tá? Vem de outra cidade. Talvez os seus pais estão lá, você nem ligou para o teu pai e para a tua mãe no Natal. Talvez você nem ligou, né, para algum irmão teu que está com um probleminha, um BO, porque errou contigo, te deve, te decepcionou. Aí sabe o que tu faz? É bom que está longe. Já bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram e que se dane. É bom que fique longe. Não. A lealdade. Por que você deve lealdade à sua família? Porque é o teu sangue. É a tua família. E lealdade é questão de caráter. Estão entendendo, gente? Amém? Por que Mefibosete foi abençoado? Agora não foi nem por ele. A bênção de Mefibosete está ligada à aliança que Deus fez com Davi e a aliança que Davi fez com Deus. O que aconteceu? Mefibosete foi restaurado, voltou para o reino, voltou para o palácio, ganhou terras. Tudo como? Através de alguém que entende o que é aliança. Quando Jonatas e Saul estavam vivos ainda, quando tudo começou, como que Davi chegou no palácio? Vocês lembram ou não? Quando ele matou Golias. Quando ele matou Golias, ele recebeu o prêmio lá e tal, ficou conhecido. Aí Saul começou a convidar ele para o palácio para tocar, porque ele era músico, ele tocava lá umas músicas legal. Aí expulsava os espíritos que perturbavam Saul. Então Saul abriu a oportunidade para Davi, né? Porque às vezes a gente pensa, gente, quando a gente serve na igreja, a gente está fazendo favor, não está fazendo favor. Quem está fazendo favor para a gente é Deus nos dando um favor de servir as pessoas. Para mim, gente, é uma honra estar aqui, trazendo uma palavra para a nossa família espiritual aqui. Eu não estou fazendo um favor. Porque se eu não quiser, Deus levanta outro até melhor. Quem sou eu? Ninguém. Eu não sou ninguém, sou incapaz. Então, para mim é uma honra. Quando eu estou lá no meu quarto, escondido, preparando a palavra, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir dessa vez? Porque se o Senhor não for, porque se eu falar sozinho, a minha palavra vai só no ouvido das pessoas. Mas se o Senhor me usar, a minha palavra vai no coração das pessoas. Porque não é sobre a minha capacidade. Eu posso usar aqui técnicas para te emocionar, eu posso tocar aqui em assuntos que vai mexer no teu coração, mas no teu espírito só chega o Senhor Deus. Não tem como eu fazer, não tem como eu manipular, porque eu sou incapaz. Então Davi olhou para a história. Foi Saul que me deu a oportunidade de tocar lá no palácio, ser conhecido. Casei com a filha dele. Sou amigo de Jonatas, meu amigão, meu parceiro. Ia para a academia, malhava comigo. Pescava comigo. Fazia um monte de coisa comigo. Jogava bola. Treinava. Aí os dois morreram. Vê que Davi nunca quis matar Saul, teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul. Ele não tirou por honra, porque Saul era rei, apesar de todos os seus erros. Saul era uma autoridade, então Davi, por cultura e caráter, honrou Saul. Aí eles mortos, Jonatas e Saul estavam mortos. O que Davi fez? Por cultura, eu vou honrar. Procura lá nas terras aí, os parentes de Saul e Jonatas, porque eu quero honrar eles. Quem que ele achou? Mefibosete. Aí o que Davi fez? Bota aqui, dá o que é dele. Ele vai morar aqui com a gente. O que Davi fez, gente? Honra não se cobra. Até porque Saul não estava vivo. Porque Saul poderia vir e falar assim, ei Davi, você é ingrato, né, cara? Te fiz tanta coisa e você não vai me honrar? Porque tem gente que cobra a honra, né? Mas honra não se cobra, a honra se deve. Então, as pessoas nunca vão pedir honra para nós, mas nós temos que ter um senso de dívida e dever a honra às pessoas. Estão entendendo, gente? Amém? Então, o comportamento de Davi, de uma cultura e um caráter de honra, apesar de Saul e Jonatas estarem mortos, ele honrou o compromisso que ele tinha com eles. E por isso que Deus estabeleceu uma aliança com Davi. Porque ele criou uma resposta à aliança que Deus deu. Então eu e você precisamos viver nesse caminho. A lealdade vai além da retribuição de um favor. Sabe qual é o problema que a gente tem? A gente gosta muito de retribuir.
A gente só retribui. Se você faz algo bom e legal para mim, agora eu te devo um favor, eu te devo algo. Não é assim. Não é por aí. Eu tenho que ser leal, apesar de você nem fazer nada para mim. Ou até o dia que tu fizer alguma coisa contra mim. Estão entendendo? Saul fez muitas coisas contra Davi. E Davi continuou honrando Saul. Não porque Saul fez algo de bom, mas porque Davi tinha um caráter de lealdade e honra. Amém, gente? E por último, a aliança de Abraão. Quando Abraão foi abençoado com as gerações, com tudo aquilo que você ouviu aqui no início, por que Deus fez essa aliança com Abraão? Tem aqui. Abre lá. Gênesis 22, 12. Olha aqui, ó. O anjo falando com Abraão: ei, não estenda sua mão contra o seu filho. Não lhe faça nada. Aí ele usa uma palavra: agora eu sei. Lembra da história de Abraão semana passada? Que Abraão saiu da sua casa, 3 dias de viagem, chegou no pé do monte, olhou, deixou os servos, levou o filho. Ele teve muito tempo para desistir. Ele teve muitas chances de desviar, como eu e você temos, e até nos desviamos. Eu e você na jornada da vida com Jesus, qualquer dificuldade está desviando a gente, qualquer probleminha que acontece, a gente não quer mais, a gente desvia. O que acontece com a gente? A gente quebra a aliança que Deus fez com a gente. E olha Abraão, o tempo que ele resistiu, na hora que ele pegou a faca para sacrificar o filho, Deus falou: ei, agora eu sei que você teme a Deus. Poxa vida, será que Deus não viu desde a obediência no caminho todo? Vai ter momentos que Deus vai nos provar, para ver se a nossa fé é verdadeira e pura. E Ele vai nos provar até o fim. E eu e você precisamos ser leais até o fim. Talvez você está num problema que você já falou assim para Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu já perdi coisas que eu não sei nem que dia que eu vou viver um dia melhor. Eu estou vivendo dias de dores, como Abraão. Eu vou perder o meu filho, eu sei que eu vou tirar a vida do meu próprio filho. Olha o dilema que ele está vivendo, mas em nenhum momento ele distraiu, em nenhum momento ele se desviou, mas estava indo. Quem sabe eu e você estamos vivendo isso, porque depois desse período de obediência, Deus vai falar para mim e para você: a sua descendência vai ser incontável. As bênçãos que você vai carregar serão transbordantes, e você vai abençoar todas as pessoas que estão em sua volta. Então continue obedecendo, continue estabelecendo a aliança que Deus tem para você. A palavra de hoje para nós, gente, é para a gente deixar esse comportamento raso e volátil com Deus e se aprofundar numa vida de aliança com o Pai. Que 2026 seja um ano onde eu e você responderemos à aliança que Deus já fez com a gente. Eu e você já temos uma aliança com o Senhor, e agora está na hora de eu e você respondermos a essa aliança. Agora eu vou falar uma palavra muito direcionada aos membros dessa casa, à liderança, aos pastores. Está na hora de eu e você estabelecermos uma aliança de lealdade e honra entre nós. E não somente entre nós, mas também entre o que Deus quer fazer com essa igreja. O Senhor nos prometeu milhares de milhares para essa igreja, número incontável que não vai caber nesse templo, e hoje já não cabe. Hoje aqui, gente, está menos da metade dos membros dessa igreja. Não cabe os nossos membros. E a nossa promessa é de milhares de milhares. A gente vai ter que ter 4, 5 cultos num domingo. Agora, o meu chamamento agora para nós aqui como membros dessa casa é que eu e você venhamos fazer uma aliança sobre isso que o Senhor está fazendo nessa igreja. Que é a aliança? Falar assim: Deus, eis-me aqui. Eu quero me entregar para essa obra. Eu quero investir nessa obra. Eu quero fazer parte disso. Eu quero trabalhar nisso. Eu quero me entregar nisso. Eu quero responder a essa aliança que o Senhor fez. Sabe por quê? O Senhor vai sustentar e suprir todas as nossas necessidades dentro da aliança que Ele está fazendo com a gente. Quer ver uma prova? Novo auditório. Em janeiro eu chamei a liderança e falei: gente, Deus mandou a gente fazer um novo auditório. Eu não sei quando, não sei como, mas o Senhor vai fazer. Vocês dizem sim para mim aqui no mundo espiritual? Todo mundo sim, vamos orar. Oramos.
não teve choro, não teve nada de emoção. Só teve medo e insegurança. Do nada. Nós tínhamos um material de um mezanino que veio de outra igreja, a gente estava guardado aqui, do nada, uma pessoa, nosso vizinho aqui, ó, falou assim para mim. A gente fez uma amizade, tal, eu pude servi-lo numa coisa muito legal aqui na igreja. E ele falou assim para mim um dia: eu tenho uma dívida eterna com você, João. Eu falei: cara, tu não me deve nada. Eu falei assim: ó, sabe como é que tu pode me pagar? Eu falei bem assim. Como? Ele queria já pagar, né? Eu falei: ó, eu quero que o senhor pague com a sua amizade. Ele: sério? Eu falei: o senhor quer ser meu amigo? Tá, paga a dívida. Eu poderia ter ganho muita coisa naquela época, eu não quis, porque eu tenho lealdade. E eu quis honrar ele. Eu estava ali na inauguração do galpão que ele fez, e ele me chamou para orar e tal. Ele me chamou, me pegou no meu braço, assim, me chamou no meu ouvido e falou assim: ó, João, eu vou construir o galpão para você. Eu olhei para ele assim e falei: sério? Aquela obra é minha. Tá ali, construiu. Cobrou R$1, não cobrou 1 centavo para nós. Mas tinha que botar telha, tinha que botar o fechamento. Nós não tínhamos condição. Talvez os nossos irmãos aqui da igreja ainda não tenham condição financeira para fazer uma oferta grande, como uma parte das telhas foi R$6.000, outra parte foi 7 e pouco. Talvez aqui não tinha pessoas com esse nível, né, financeiro para ofertar. Sabe o que Deus fez? 2 pessoas de outra cidade me ligaram e falaram assim: ó, pode comprar que eu pago. O fechamento, gente, eu estava fechando o negócio. Eu falei assim: não, manda o boleto que eu pago. Aí a pessoa falou assim para mim: não, falei comigo meu que ele já pagou para vocês, só recebe. Sabe o que é isso? Deus fazendo uma aliança com a gente. Deus falando assim: ó, eu suprirei as necessidades. Agora eu espero que vocês, como filhos de Deus, respondam a essa aliança. Agora é papel meu e seu encher aquele galpão de pessoas aceitando Jesus. Agora é o nosso papel. Eu quero fazer aqui nesse culto uma aliança com vocês. De tudo que eu falei aqui, o fechamento dessa palavra e a promessa para o ano que vem é isso. Eu quero perguntar para cada um de vocês e para os membros que não puderam ouvir: eu posso fazer essa aliança com vocês? Posso contar com vocês? Sabe por quê? Vamos começar um colégio agora. Está ali em construção. A gente nem sabe que dia que vai acabar, como é que nós vamos fazer. Eu sei que está acontecendo. Vai começar com o contraturno. Se Deus quiser, esse ano nós vamos nos preparar para fazer uma creche. E em nome de Jesus, em menos de 3 anos, nós vamos instituir um colégio aqui nesse lugar. Para a gente levar a educação pautada na palavra para a sociedade. E nós vamos construir um prédio do Colégio Viver do outro lado desse terreno aqui. Porque esse terreno será nosso em nome de Jesus. Agora vai da nossa aliança, da sua aliança com Deus e da sua aliança com esse trabalho.